Olá, meu nome é Guilherme, serei um dos ministrantes do curso de Capacitação em Informática Básica 2025. Hoje teremos a nossa segunda aula do curso, uma aula de Introdução ao Computador. Antes de darmos início ao conteúdo da aula de hoje, é importante lembrarmos que, no vídeo postado na semana passada, a ministrante Leidineia fez uma apresentação geral do curso, onde foram apresentados os canais de comunicação entre os alunos e os ministrantes, além da metodologia que será adotada e do cronograma do curso. Também possui informações sobre a frequência, os questionários e avaliações dos cursistas. Se você possui alguma dúvida sobre algum desses tópicos, recomendamos que você volte e assista novamente o vídeo anterior. Começaremos agora a nossa videoaula intitulada de Introdução ao Computador. Nesta aula, vamos explorar a história e a evolução dos computadores, do primeiro computador criado pela humanidade até os computadores atuais. Além disso, vamos nos aprofundar na estrutura e nos componentes dos computadores, que fazem com que ele funcione. A nossa aula será dividida em três partes principais. Primeiro, vamos abordar a história e evolução dos computadores, desde a criação dos primeiros computadores até a evolução para os computadores atuais. Em seguida, iremos aprender sobre os dois principais componentes de um computador, que são o hardware e o software. Com essa estrutura, vamos conseguir construir um entendimento sólido do que realmente é um computador e como ele funciona. A história da computação começa muito antes dos computadores modernos. Desde os tempos antigos, a humanidade sempre buscou maneiras de desenvolver ferramentas que pudessem auxiliar nas tarefas do dia a dia. Um dos primeiros exemplos disso é o ábaco, que surgiu por volta de 2400 a.C. Foi utilizado inicialmente por mercadores da Mesopotâmia. O ábaco permitia realizar operações matemáticas básicas, como adição e subtração, de forma muito prática e eficiente para a época. Avançando no tempo, temos a La Pascalina, que foi criada em 1642 pelo matemático e filósofo francês Blaise Pascal. Ela foi a primeira calculadora mecânica capaz de realizar somas e subtrações de forma automática. Pascal desenvolveu essa máquina para ajudar o seu pai, que era um coletor de impostos, pois a máquina permitia realizar cálculos de maneira rápida e precisa. Estes exemplos nos mostram como a busca por eficiência sempre impulsionou a invenção de novas ferramentas ao longo da história. Em 1837, Charles Babbage, um matemático britânico, apresentou ao mundo o conceito de máquina analítica, uma invenção revolucionária que é frequentemente considerada o primeiro conceito de computador moderno. A máquina analítica foi projetada para ser uma máquina mecânica capaz de realizar qualquer cálculo matemático, utilizando um sistema de cartões perfurados para fornecer instruções e dados. A máquina foi concebida com quatro componentes principais: o armazém, que funcionava como uma memória para armazenar os números e resultados intermediários, o mecanismo de cálculo que executava as operações aritméticas, os cartões perfurados que traziam as instruções e dados para a máquina e uma impressora que registrava os resultados dos cálculos. Embora nunca tenha sido construída totalmente durante a vida de Babbage, a máquina analítica estabeleceu os princípios fundamentais da computação, como a separação entre memória e processador, e inspirou o desenvolvimento dos computadores modernos. Avançando para o século XX, encontramos o ENIAC, que foi o primeiro computador eletrônico digital de propósito geral do mundo. Foi desenvolvido entre 1943 e 1945 por John Eckert e John Mauchly, da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. O ENIAC foi criado para auxiliar o exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Seu objetivo principal era calcular trajetórias balísticas de maneira mais rápida e precisa, uma tarefa que até então era extremamente demorada e complexa. O ENIAC representou um marco na história da computação, porque, ao contrário das máquinas anteriores que eram puramente mecânicas,
O ENIAC utilizava componentes eletrônicos para fazer as operações matemáticas, o que resultava em uma velocidade nunca vista. Essa velocidade de processamento tornou o ENIAC um instrumento muito valioso, não só para a Segunda Guerra Mundial, mas também para as diversas aplicações científicas e industriais que surgiram após o conflito, pois todo mundo queria utilizar essa tecnologia. O ENIAC também era notável por suas dimensões. Se tratava de um computador gigantesco que ocupava uma área de aproximadamente 167 metros quadrados e pesava cerca de 30 toneladas. Era composto por cerca de 18.000 válvulas termiônicas, que atuavam como interruptores eletrônicos. Era por meio dessas válvulas que era realizado os cálculos em alta velocidade. No entanto, essas válvulas geravam muito calor e eram propensas a falhas, exigindo uma manutenção constante dos seus engenheiros. Além disso, a programação do ENIAC era realizada manualmente, por meio da conexão de cabos e ajustes nos interruptores, um processo que poderia levar dias até ser concluído. Mesmo assim, o ENIAC foi considerado um avanço monumental, pois abriu caminho para o desenvolvimento de computadores menores, mais rápidos e mais eficientes, que surgiram nos anos seguintes. Os exemplos de computadores e maquinários apresentados até aqui representam a primeira geração de computadores. Nesse slide, vamos explorar as quatro gerações de computadores, começando pela primeira geração, onde o ENIAC se destacava como exemplo clássico. Essa geração, que durou de 1946 até 1954, foi caracterizada pelo uso de tubos de vácuo e válvulas, dispositivos que controlavam o fluxo de eletricidade dentro das máquinas. Os computadores dessa época utilizavam cartões perfurados para entrada de dados, e a programação era feita de forma manual, através da conexão dos cabos e fios e ajustes nos interruptores. A segunda geração, que começou em 1956, trouxe uma grande revolução com a introdução dos transistores. Esses dispositivos eram menores, mais eficientes e mais confiáveis do que os tubos de vácuo. Além disso, essa geração viu o surgimento da memória magnética e das fitas como armazenamento de memória. A segunda geração também marcou o início das linguagens de programação, que facilitaram o desenvolvimento de software. Exemplos notáveis dessa época incluem os computadores IBM 1401 e o IBM 7094. Na terceira geração, que se estendeu de 1964 até 1971, os circuitos integrados começaram a ser utilizados. Esses circuitos permitiam a integração de milhares de transistores em uma única peça de silício, o que aumentou a capacidade de processamento e reduziu o tamanho dos computadores. A terceira geração também viu o início da multiprogramação, permitindo que vários programas fossem executados simultaneamente, e o surgimento de interfaces mais amigáveis para o usuário. Finalmente, chegamos à quarta geração, que começou em 1971 e continua até os dias atuais. Essa geração é marcada pela introdução dos microprocessadores, que são circuitos integrados ainda mais avançados que os da terceira geração. São capazes de realizar milhões de operações por segundo. Isso levou ao surgimento dos computadores pessoais, que se tornaram amplamente acessíveis ao público geral. Além disso, as redes de computadores e a internet transformaram a forma como trabalhamos, como nos comunicamos e como acessamos informações, consolidando essa geração como a geração da computação moderna. Mas o que é um computador? Pela definição, um computador é uma máquina capaz de realizar cálculos complexos e processar grandes volumes de dados com rapidez e precisão. Para que isso seja possível, ele é composto por duas partes principais: o hardware, que são os componentes físicos e eletrônicos dos computadores, e o software, que são os sistemas e aplicativos que executam as atividades do computador. Nós abordaremos cada uma dessas partes de forma mais específica a seguir. Iniciaremos falando sobre o hardware. O hardware refere-se a todas as partes físicas do computador, aquelas que você pode ver e tocar. Isso inclui alguns componentes internos, como a placa-mãe, o processador e a memória RAM.
e outros componentes externos, como o monitor, o teclado e o mouse. Cada uma dessas peças desempenha um papel fundamental no funcionamento do computador. Abordaremos cada uma dessas peças separadamente. A placa-mãe é a peça central do computador, que conecta todos os outros componentes e garante que eles trabalhem juntos. Ela possui o chipset, que controla o fluxo de dados entre o processador, a memória e os outros dispositivos. É considerada a espinha dorsal do computador. Sem a placa-mãe, nada no computador funcionaria em conjunto. Já o processador, ou CPU, é o cérebro do computador. Isso é porque ele é responsável por executar as instruções do software, realizando cálculos e operações lógicas necessárias para que o sistema funcione. A CPU recebe os dados, processa esses dados de acordo com as instruções e envia o resultado para os outros componentes do computador. A velocidade e eficiência da CPU são cruciais para o desempenho geral do computador. Atualmente, existem diferentes tipos de processadores, que variam em termos de velocidade, números de núcleos e capacidade de processamento paralelo. Cada um é adequado para um tipo de tarefa, desde as tarefas mais simples até as tarefas mais complexas e que exigem maior número de processamento. Vamos falar agora sobre a memória e os diferentes tipos de memória. Primeiramente, vamos falar sobre a memória RAM. A memória RAM, ou memória de acesso aleatório, é um tipo de memória em que o computador usa para guardar temporariamente os dados em que o processador está trabalhando. Diferente dos discos rígidos que armazenam os dados de forma permanente, a memória RAM é utilizada para os dados que precisam ser acessados rapidamente. Quanto mais memória RAM você tiver, mais tarefas o computador consegue fazer ao mesmo tempo, o que é ótimo para multitarefa e para programas exigentes. Mas lembre-se, a memória RAM é uma memória volátil, ou seja, tudo que está na memória RAM é perdido quando o computador é desligado. Agora, vamos falar sobre os dispositivos de armazenamento, que são responsáveis pelo armazenamento permanente das informações. Para guardar dados de forma duradoura, usamos discos rígidos, que são os HDs, ou unidades de estado sólidos, que são os SSDs. O HD é uma tecnologia mais antiga e que utiliza disco magnético para armazenar dados. Ele é mais barato e oferece mais espaço, porém é mais lento e pode ser mais fácil de se danificar. Já o SSD é uma tecnologia mais nova que utiliza memória flash, o que faz com que os dados sejam acessados muito mais rápidos. Em computadores modernos, é comum encontrarmos as duas ferramentas de armazenamento: o SSD para o sistema operacional e para os aplicativos, e o HD para armazenar os arquivos maiores. Além dos componentes principais, como a placa-mãe, o processador e as unidades de memória, os computadores também devem possuir dispositivos periféricos. Os dispositivos periféricos são os componentes responsáveis pela interação entre o usuário e o computador. Esses dispositivos podem ser classificados em dois tipos principais: os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Os dispositivos periféricos de entrada são aqueles que permitem ao usuário enviar informações ao computador, como o teclado, que permite o envio de informações através da digitação, e o scanner, que permite o envio de informações através da digitalização de documentos. Já os dispositivos periféricos de saída são aqueles que exibem ou reproduzem as informações processadas pelo computador, tornando-as acessíveis ao usuário. Podemos citar como exemplo o monitor, que exibe imagens, a impressora, que gera os documentos, e os alto-falantes, que reproduzem os sons do computador. Assim, encerramos as explicações sobre o hardware. A seguir, vamos falar sobre o software, que é o componente intangível do computador, ou seja, aquele que não podemos tocar. Os softwares são os programas e sistemas que dão instruções ao hardware para que o computador realize tarefas específicas. Sem o software, o hardware de um computador seria inútil, pois, apesar de estar funcionando, não teria as instruções sobre o que fazer.
Nos próximos slides serão apresentados e detalhados os diferentes tipos de software que compõem um computador. Iniciaremos falando sobre o sistema operacional, que é o software mais importante em um computador. Ele é responsável por gerenciar todos os recursos do hardware e dos demais softwares, o que torna possível a utilização da máquina. O sistema operacional controla a memória, o processador, o armazenamento e os dispositivos conectados no computador. Além disso, é o sistema operacional que fornece uma interface para que você possa interagir com o seu computador. Sem o sistema operacional, o hardware do computador não funcionaria, porque não haveria uma maneira de organizar e executar as tarefas. Em outras palavras, o sistema operacional cuida de tudo, desde ligar o computador até rodar programas e gerenciar os recursos. Alguns dos sistemas operacionais mais conhecidos são o Windows, o macOS e o Linux. Cada um tem suas próprias características e funções. Nós vamos explorar alguns deles em mais detalhes nas próximas aulas. Partimos agora para o software de aplicação, que é um tipo de programa criado para ajudar você a fazer as tarefas específicas no computador. Diferente dos sistemas operacionais, que são softwares do sistema que cuidam dos recursos básicos do computador, os softwares de aplicação são usados diretamente por você para as atividades do dia a dia. Como exemplos de softwares de aplicação, citamos os processadores de textos, que ajudam a criar e editar documentos, e os navegadores de internet, que podem acessar a web. Cada um desses programas tem uma função específica e torna o computador uma ferramenta muito útil para várias necessidades. Esses aplicativos são essenciais para o nosso dia a dia, pois nos ajudam muito, seja em tarefas mais simples, como criar um documento, ou tarefas mais complexas, como produzir e editar um vídeo. Para finalizar a nossa aula, vamos falar sobre dois tipos muito importantes de software, que são os drivers e os softwares utilitários. Os drivers são programas que permitem que o sistema operacional se comunique com o hardware do computador. Cada peça de hardware, como a impressora ou a placa de vídeo ou o teclado, precisa de um software específico para funcionar corretamente. Sem os drivers, o computador não consegue reconhecer e utilizar o hardware, o que torna ele quase inútil. Os softwares utilitários são os programas que ajudam a manter e melhorar o desempenho do computador. Eles fazem as tarefas de suporte, como gerenciar arquivos, fazer backups e proteger o computador contra vírus. Esses programas utilitários são essenciais para garantir que o computador funcione bem e de forma segura, evitando problemas e mantendo o sistema otimizado. Dessa forma, nós concluímos a nossa aula de hoje. Ao longo da videoaula, podemos observar a significativa evolução da computação, acompanhando o seu desenvolvimento desde as primeiras ferramentas de cálculo até os modernos computadores pessoais. No decorrer da aula, também exploramos e aprendemos sobre a estrutura básica de um computador, entendendo a importância de seus dois componentes principais: o hardware, que engloba todas as peças físicas do computador, e o software, que inclui os programas e aplicativos que fazem o computador funcionar corretamente. Aproveito para agradecer a companhia e atenção de vocês durante a nossa aula. Gostaria de lembrá-los sobre a obrigatoriedade em responder o questionário referente à aula de hoje, que se encontra na descrição do vídeo e também na mensagem que foi enviada a vocês pelo grupo de WhatsApp. Reforço que todas as nossas aulas ficarão disponíveis aqui no canal do YouTube para que vocês possam assisti-las quando quiserem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado ou alguma sugestão, basta nos enviar pelo WhatsApp ou e-mail do curso. Nos vemos na nossa próxima aula.